Bom dia, queridos. Estamos retornando com os nossos vídeos. Vamos fazer uma pequena série a respeito do encontro de Jesus Cristo com um homem chamado Zaqueu. Zaqueu morava numa cidade chamada Jericó, também conhecida como a Cidade das Palmeiras, que ficava encravada entre as montanhas da Judéia e o Vale Fértil do Jordão. Era uma cidade oásis, conhecida como a Cidade das Palmeiras. Era uma cidade populosa, calcula-se 100 mil habitantes, porque Jericó era caminho obrigatório de todos que vinham de qualquer região de Israel para subirem a Jerusalém. Em Jerusalém moravam essencialmente os políticos, membros do Sinédrio e os religiosos. As demais pessoas, via de regra, moravam nos arredores de Jerusalém. E Jericó era uma cidade privilegiada por ser uma cidade oásis, ter um clima ameno e ser uma cidade bonita, a Cidade das Palmeiras. Ali morava um homem chamado Zaqueu, que era coletor de impostos. Ele era publicano, significava dizer funcionário público. E o que significava dizer que ele era responsável por tirar dinheiro dos judeus para entregar na mão dos romanos, o que fazia dele um traidor da pátria. Além do que, ele podia colocar uma sobretaxa que era os seus honorários, e por causa disso eles também, além de traidores, eram considerados ladrões. De modo que ser publicano era ser alguém considerado escória na sociedade judaica, alguém que não era convidado para aniversários, para festas, que não era cumprimentado na rua, não recebia tapinho nas costas. Via de regra eram muito ricos, mas embora fossem muito ricos, eram miseráveis de amizade, miseráveis de carinho, miseráveis de felicidade. Este homem ouve falar de um outro homem chamado Jesus Cristo. Um Jesus Cristo que alguns diziam ser um herege, um Jesus Cristo que alguns diziam ser filho de Deus. Por vias das dúvidas, Zaqueu resolve ver Jesus passar, porque soubera que ele estava atravessando a cidade de Jericó. Ele não pretendia conversar, não pretendia ter uma entrevista, muito menos pretendia receber Jesus na sua casa. Queria apenas vê-lo passar. Aquela pessoa tão controvertida, de quem se dizia coisa tão espetacular e maravilhosa e de quem também se dizia coisas tão horrorosas. Zaqueu teve um problema que não foi possível transpor. É que Zaqueu era baixinho, nanico, e a multidão era mais alta do que ele. Sabe, querido, quem já foi baixo um dia sabe o que é tentar ver uma coisa quando tem aqueles grandalhões na sua frente. Você olha para um lado, olha pelo outro, olha pela frente, arranja uma brechinha, de repente chega outro grandão e tapa a sua visão. De modo que não havia a menor possibilidade de Zaqueu ver Jesus Cristo, porque a multidão era uma barreira. Ainda hoje, multidão é uma barreira para aqueles que pretendem ver Jesus Cristo, para aqueles que pretendem ter um encontro com Deus. A multidão rejeita Deus. A multidão debocha de quem quer conhecer Deus. A multidão zomba de quem diz crer em Jesus Cristo ou se interesse minimamente pelas coisas que dizem respeito a Deus. A multidão é um problema que todos nós temos que enfrentar, a opinião dos outros. E isso se torna um problema porque todos nós vivemos um personagem. Existe a pessoa, que é o nosso eu, mas existe o personagem. E o personagem que nós representamos nesta vida está na consequência de quem nós somos, o curso que temos, a conta bancária que temos, o carro que nós usamos, a casa que nós moramos,
a grife que nós vestimos, o restaurante que nós frequentamos, a estação de esqui que visitamos nas férias, o cruzeiro que a gente faz, de modo que o personagem muitas vezes a gente nem escolheu, a vida nos impôs. E o personagem determina qual é o comportamento esperado de cada um de nós. Zaqueu teve uma ideia brilhante: subir numa árvore no caminho por onde Jesus haveria de passar. Era um sicômoro, mas Zaqueu era baixo, e um cara baixo não sobe facilmente numa árvore. Zaqueu não usava bermuda, Zaqueu usava uma túnica, muito provavelmente de linho ou de seda, que ia até os pés. E era vergonhoso levantar essa túnica para deixar as pernas à mostra para poder subir naquela árvore. Mas ninguém sobe numa árvore vestido de saia longa sem arregaçar esta saia. Mas este comportamento não é aceitável pela multidão. Além do mais, Zaqueu era muito rico, e rico é escravo do comportamento que a sociedade lhe impõe. Se ele fosse mendigo, ele podia subir no pé de pau que ele quisesse. Mas como ele era rico, se espera que o rico ande de uma determinada maneira, fale de uma determinada maneira, se comporte de uma determinada maneira e, sobretudo, não creia nessa baboseira de Deus, nessa baboseira de Jesus Cristo, apesar ou até porque ele já tem tudo de que precisa. Tem o melhor carro, a melhor casa, a melhor lancha, tem as melhores grifes. O que mais ele poderá querer que Jesus possa lhe oferecer? O problema é que Jesus não vem para conversar com o personagem. Jesus vem para conversar com uma pessoa, e a pessoa está por trás dessa grife, a pessoa está por trás desse dinheiro, a pessoa está por trás desse carrão, a pessoa está por trás desta casona. Na verdade, às vezes é prisioneira de todas estas coisas. E Zaqueu, querendo ver Jesus, teve que abrir mão do personagem, e o que subiu naquela árvore foi a pessoa carente, a pessoa discriminada, a pessoa rejeitada, a pessoa infeliz. Pouco importa como o personagem vive, o que interessa é o que a pessoa sente. E por trás de uma grife cara, de um carro de luxo ou de uma fubica qualquer, por trás de uma casa suntuosa ou de um casebre, por trás de uma profissão ou de um desemprego, por trás do personagem que a vida nos impôs, está a pessoa. Não sei com você, durante muitos anos representei o personagem de médico e a pessoa sofreu muito. Hoje eu vivo o personagem do pastor, que tem conselho para todo mundo, que tem palavra para todo mundo, tem oração para todo mundo, mas a pessoa sabe o quão carente ela é, o quão dependente ela é, o quão necessitado ela é. Esses dias que eu dei uma paradinha no vídeo, eu estava cuidando da pessoa. Deus te abençoe, querido. Quero falar nos próximos dias com a sua pessoa, porque foi ela que Jesus Cristo veio salvar.